porque Tu és digno de receber honra e louvor. E agora, muito obrigado pela vida do Alex, Pai, que tem sido uma bênção também para esta igreja, para esta juventude, para sua esposa, para os seus pais. Ó Pai, fruto atrás do trabalho da vovó Nilta, Pai, muito obrigado, da sua casa, dos seus pais. Agora, que o Teu Espírito use a vida do Alex, mais uma vez, Pai, que enquanto ele estiver pregando, o Senhor possa confirmar no coração dele chamado, vocação, responsabilidade. Oramos e te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Eu sou tão nova geração que nem uso mais papel, né? Só o celular que já é o suficiente para mim. Então, agradeço a oportunidade ao pastor, né? Letícia, se tiver dando problema aí também, não precisa se preocupar, não, que os slides eles não vão ser tão importantes hoje, não. Sim, tá show. Obrigado mais uma vez, pastor, oportunidade, sempre uma alegria muito grande estar aqui, né? Apesar da responsabilidade. Minha família que me conhece mais, Juliana, eles sabem que quando eu fico nervoso, eu bebo muita água. Então, por exemplo, quando eu vou assistir jogo de futebol, principalmente do Botafogo, ou quando eu paro para assistir a seleção em algum jogo importante, um campeonato de surf ou alguma luta, eu bebo durante todo aquele momento que está acontecendo, para eu acalmar meu nervosismo, eu bebo muita água. Então, o jogo do Botafogo é pelo menos 2 litros de água que eu bebo só durante os 90 minutos. E aqui, irmãos, que teoricamente não, né? Mas a verdade é que é um momento muito mais importante do que um jogo. Eu não fico tão nervoso porque eu tenho a paz de que o Espírito Santo ele está presente nesse lugar, ele está aqui para me usar, e que no final das contas, se a mensagem vai alcançar o coração de vocês, não é uma dependência do que eu faço, né? Ou das minhas capacidades, mas sim puramente do Espírito Santo, que é aquele que traz a verdade à nossa vida. Então, feliz também porque a igreja que eu vou falar, né, uma das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia, acho que são só 2 igrejas que não levam nenhum esporro, né, de Jesus, né, e a igreja de Filadélfia é uma dessas igrejas, então é um pouco mais fácil até de tratar do assunto. Então a gente pode começar a leitura em Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13, eu vou ler na NVI. Então, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E aí termina dizendo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o objetivo de hoje da palavra, né, a gente vai tentar trazer um pouco, uma pregação um pouco mais, em teoria, né, expositiva, né, a gente vai tentar ver versículo por versículo, o que cada versículo quer dizer, e tentar trazer uma aplicação prática de cada um desses versículos para a nossa vida como igreja e nossa vida cristã em si. Então, obviamente, vocês já devem percebido, né, que o livro de Apocalipse como um todo,
ele precisa de uma certa contextualização, né, e uma certa explicação, porque tem muitas metáforas, né, tem muitas maneiras em que eles vão usar analogias e a gente precisa de uma certa base por trás para a gente tentar entender o que aquele versículo quer dizer. Assim, nas cartas às igrejas em si, a gente tem analogias, mas o discurso em si, o que está sendo falado ali, ele é, na verdade, muito direto e simples. Só que a gente precisa justamente dessa contextualização para entender o que cada um dos versículos querem dizer, né? Porque quando Jesus ele vai comunicar à igreja de Filadélfia, ele quer que a mensagem seja passada de forma clara e que os crentes de Filadélfia eles vão entender o que ele queria dizer. Então, aqueles crentes de lá, com certeza, entenderam, mas eles entenderam porque eles estavam inseridos naquele contexto geográfico, né, naquele tempo, e também inseridos nos acontecimentos que estavam acontecendo ali em paralelo. Né? Porque quando eu paro para ler muita parte dos textos, cara, que viagem é essa? Né? O que isso quer dizer? Mas, para que a gente entenda, necessita obviamente, de uma contextualização. E eu acho que isso é muito óbvio, né? Se eu falo para a gente que mora em Niterói que a nossa salvação está firme tanto quanto o costão de Taquatiara, qualquer pessoa que vai entender o que eu quero dizer. Só que se eu falo a mesma coisa para um cara que mora lá no Nepal, ele não vai estar entendendo porque ele não conhece o costão de Taquatiara. Para ele eu tenho que dizer que a salvação é tão firme quanto o Monte Everest. E aí ele vai entender do que eu estou falando. Então, para a gente entender esses versículos, a gente tem que entender uma certa contextualização do tempo, do que estava acontecendo ali na região de Filadélfia. E aí, passando para a contextualização em si, a primeira coisa é que Filadélfia, tanto a cidade quanto a igreja, né, dessas 7, ela era a mais nova de todas e também era a menor que tinha lá. Então, essa cidade ela estava situada num lugar que era estratégico para Roma, era uma cidade romana. Então, ela era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Por que ela era chamada a Porta do Oriente? Porque ia ser usada para difundir a cultura romana para o Oriente, né, para a Ásia. Então, o que acontecia? Os romanos, na hora de dominar um povo, eles não destruíam a cultura nem a religião daquele povo, justamente para eles não se revoltarem. Né? Então, se você for ver, por exemplo, no exemplo da Babilônia, a Babilônia, quando vai escravizar o povo de Israel, destrói tudo, e tanto que Daniel lá, ele até é proibido de orar, né? Que ele deveria somente adorar ao rei, né? Então, diferente disso, os romanos eles não acabavam com a cultura local e nem com a religião. Dá para ver, por exemplo, nos evangelhos, que mesmo os Israel estando sob o domínio de Roma, eles eram ali, tinham a oportunidade ali de o tempo todo de estar buscando a Deus, né, indo ao templo, guardando o sábado. Então, justamente para não gerar nenhum tipo de revolta e os romanos subjugarem, né, e explorarem o povo de outras formas. Mais uma maneira de facilitar a entrada do Império Romano nos locais era justamente essa, era espalhar a cultura. Então, a cidade de Filadélfia ela ficava justamente num ponto onde era de fácil conexão com os outros países da Ásia, e aí Roma poderia difundir a sua cultura, a sua língua, a sua religião, e por conta disso, obviamente, você tinha muitos templos dos deuses romanos para também o auxílio nessa divulgação da cultura. Um ponto que parece não tão relevante assim, mas a cidade ela foi muito afetada por terremotos. Vocês vão entender para frente por que esse contexto é importante. Então, o violento terremoto que devastou Sardes, né, uma das outras igrejas, no ano 17 depois de Cristo, quase destruiu completamente Filadélfia. Por volta do ano 90 depois de Cristo, a cidade foi completamente reconstruída com a ajuda do Império Romano. E por conta disso, a cidade decidiu homenagear o Império Romano, e aí eles mudaram o nome deles. Antes que era Filadélfia, passou a se chamar Neo-Cesareia, ou então a nova cidade de César, justamente para homenagear ali o Império. Algum tempo depois, o novo imperador chamado Flávio também recebeu uma homenagem
e a igreja passou a chamar, a cidade passou a se chamar cidade de Flávia. Isso parece também um pouco irrelevante, mas dentro do contexto e da carta aqui essa igreja, a gente vai ver que isso é muito importante. E aí a gente começa os versículos em si, né? Então, primeiro a gente quer falar do versículo 7, né, que ele é quem tem a chave de Davi. E aí o versículo diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, primeiro de tudo, ele diz que ele é santo e que ele é verdadeiro. E a gente vai ver que isso, quando ele diz que ele é verdadeiro, ele está indo ao contrário do que ele diz já no versículo 9, que ele fala que os homens do versículo 9 são homens mentirosos. E além disso, a gente tem que entender que se ele é santo e verdadeiro, ele está dizendo que ele é Deus, certo? Dentro de uma cidade inserida numa cultura onde você tinha múltiplos deuses. Então, imagine só, você, membro da igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, no domingo de manhã ou no sábado, você acorda cedo e você vai em direção à igreja que fica na casa de alguém, e durante esse caminho você vê diversos e diversos templos de deuses ali romanos, e você chega na igreja e o pastor daquela igreja, ao receber aquela carta, ele lê aquela carta dizendo que, apesar de todos os deuses que vocês viram, que vocês veem o tempo todo no seu caminho, eu sou o Deus verdadeiro. Então, nesse primeiro momento, Jesus ali ele está dando uma carteirada, né, mostrando as suas credenciais justamente para ele, nessa forma, se apresentar e mostrar e fazer sentido o que ele vai trazer nos outros versículos, né? Então, depois ele continua dizendo, né, depois de ele dizer que é santo e verdadeiro, né, que ele tem a chave de Davi. E lá em Apocalipse 1:18, tem o seguinte versículo: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, quando ele diz que tem a chave da morte e do Hades, é a chave, né, tanto sobre a morte quanto do inferno. Mas quando ele diz agora que tem a chave de Davi, ele está querendo dizer que ele tem a chave da salvação, ele tem a chave da vida eterna. E quando ele fala isso, depois ele continua dizendo, né, o que ele abre, ninguém pode fechar, né, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Justamente para mostrar ali a autoridade que ele tinha sobre a vida, a autoridade que ele tinha sobre a morte, a autoridade que ele tinha sobre o inferno, a autoridade que ele tinha sobre o Evangelho, né, comparado a todos aqueles outros deuses daquela região. Partindo, e aí esse é o primeiro versículo 7, né? Mas aí quando a gente pensa sobre abrir, sobre ter chave, né, e sobre abrir e fechar algo, a gente tem que pensar numa porta, né, que ele estaria falando de algo relacionado a isso. E é justamente isso que ele traz no versículo 8, né, quando ele vai falar sobre a porta da evangelização. Quando ele diz o seguinte: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, primeiro, né, a primeira parte, né, Cristo ele conhecia a fidelidade daquela igreja e ele faz questão de destacar a fidelidade da igreja. Porque quando você tem as outras igrejas, ele também fala a mesma coisa. Eu conheço as suas obras, mas não são obras de bons frutos. Já que na igreja de Filadélfia, ele destaca: eu conheço as suas obras e elas são boas obras. Por conta disso, diante disso, eu abrirei uma porta diante de vocês. E essa porta é justamente isso, é a porta da evangelização, né? Para basear essa pregação, o pastor Edson emprestou para a gente alguns livros, né? Um deles do Hernandes Dias Lopes, né? Que fala sobre o livro de Apocalipse como um todo, e ele estava falando exatamente isso. Essa porta ele está falando é sobre a porta da evangelização. Então, aquela igreja inserida num contexto de uma cidade que era a porta da divulgação, né, do evangelho romano, e da divulgação do evangelho e da cultura romana, Deus está colocando diante deles uma porta que era para a evangelização do verdadeiro evangelho.
uma porta que era para a evangelização da verdadeira palavra de salvação de Jesus Cristo, e que eles não seriam reconhecidos mais, a igreja, como a porta do Oriente, mas sim como a porta de evangelização, a porta que traria o evangelho para aqueles países ali da Ásia. E aí ele diz, né, que ninguém pode fechar essa porta, porque aquele que dá autoridade para a pregação do evangelho é o próprio Cristo. Cristo via que aquela igreja tinha boas obras, e ele sabia que ele poderia confiar naquela igreja, que a partir do momento que ele abriria a porta da evangelização, eles iriam continuar ali evangelizando e seguindo os princípios de Cristo, mas não eram eles os responsáveis de fato, pela concretização do evangelho. Não eram eles, de fato, os responsáveis pela salvação. Quem era responsável pela salvação é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. Então, quando ele diz isso, ele está falando, eu estou abrindo essa porta para vocês evangelizarem, então não tenham medo, porque a autoridade da pregação do evangelho vem de mim. Sou eu que tenho a chave de Davi, sou eu que mantenho a porta aberta. E é isso, ninguém pode fechar essa porta, né? Então, às vezes a gente, como cristãos, a gente, diante da situação de ter que levar o evangelho para alguma pessoa, a gente se encontra com medo, né? Medo de rejeição, medo da pessoa nos negar, né? Medo da gente perder um amigo, mas a verdade é que quem abre a porta para evangelização e quem abre a porta para que as pessoas sejam alcançadas não somos nós, é o próprio Cristo. O que a gente deve fazer é simplesmente o que a igreja de Filadélfia fazia, de se colocar à disposição para que a gente possa, então, ser usado por Deus na porta que Ele tem aberta. Muitas vezes a gente também pensa, né, a gente olha para alguém e a pessoa tem a vida toda desregrada, toda desregulada, a gente pensa, pô, não tem, nem adianta, nem vou tentar falar com ele, mas exatamente, não somos nós que abrimos a porta para a evangelização, quem abre é o Senhor Jesus. E aí, né, diz aqui na continuação do versículo, dizendo que sei que você tem pouca força. E como a gente vê, né, irmãos, muitas vezes igrejas que são muito pequenas, muitas vezes localizada em comunidades, não sei se na época que você morava no Alemão, pastor, se tinha aquelas igrejinhas pequenininhas, muitas vezes Assembleia de Deus, com aquelas cadeiras de plástico, com o cara tocando o louvor, o cara tocando violão meio desafinado, o cantor mais desafinado ainda, o pregador que não sabe falar português muito bem, e mesmo assim essas igrejas pequenas, talvez menores do que a própria igreja de Filadélfia, têm sido usadas neste momento para que vidas sejam alcançadas, né? Apesar de muitas vezes a gente discordar de questões práticas, né, em relação a dom de línguas, ou como eles conduzem cultos, e até discordar de questões menos práticas, né, mais acadêmicas do que práticas, essas igrejas, neste momento, estão sendo usadas por Deus, mesmo sendo fracas, porque, novamente, quem abre a porta para a evangelização é o próprio Senhor Jesus. E devemos confiar nisso, né? E, então, apesar de ser uma igreja pequena, irmãos, não era uma desculpa para não obedecer à palavra de Deus e de manter-se firme no nome de Jesus Cristo, como diz o final do versículo, né? Ele diz assim, né? Sei que você tem pouca força, mas mesmo que você tenha pouca força, mesmo que você seja pequeno, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. No final das contas, né, Cristo, com esse versículo, relembra aos membros daquela igreja e a nós que ele é quem tem o poder sobre todas as coisas e que aquela igreja deveria se manter fiel à palavra, ao nome de Cristo, e deveria continuar a pregação do Evangelho. Partindo agora para o versículo 9, né, onde diz que Cristo dará prova ao seu povo, diz assim: vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Nessa primeira parte aqui do versículo, né, falando sobre os judeus que são mentirosos e sinagogas de Satanás, o que estava acontecendo naquele momento é que os judeus estavam dizendo que quem seguia a Cristo não era filho de Deus, né, não fazia parte do povo de Deus, e que eles deveriam se converter ao Evangelho. Então, a igreja de Filadélfia estava sob essas circunstâncias. Estavam sendo atacados, né,
assim, não necessariamente fisicamente, mas estavam sendo atacados por judeus, dizendo que a pregação do evangelho que eles estavam dizendo, a palavra que eles estavam seguindo, aquilo não era verdadeiro, que eles deveriam se converter ao judaísmo, como diz aqui o versículo. E Jesus diz assim, não, a verdade não é deles, a verdade é a minha, que eu sou o verdadeiro Messias, né? E aí ele continua dizendo, farei que se prostem aos seus pés. E aqui, irmãos, não tem sentido nenhum de fato de vingança, né? Ele não está falando sobre vingança, né? Eu lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha uma música que tocava bastante, aquela Sabor de Mel, né? Não sei se vocês lembram, mas a letra dizia mais ou menos, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, né? Quando eu me levantava, me aplaudia, alguma coisa nesse sentido, né? Mas justamente falando sobre uma vingança sobre aqueles que desacreditaram. Mas aqui, Jesus ele não está falando sobre isso, não está se tratando de vingança. O que ele está dizendo é que no fim dos tempos, quando ele voltar, não seria o cristianismo que se dobraria ao judaísmo, mas ao contrário, o judaísmo e todos os judeus e todas as pessoas se dobrariam diante do nome dele e reconheceriam que ele é o Messias. Então, é isso que ele está trazendo nesse ponto. Ele está reafirmando para a igreja de Filadélfia que estava sob essas circunstâncias, sobre esses ataques, que eles deveriam se manter firmes na palavra e no nome dele, como diz o versículo anterior, justamente por isso, porque no fim dos tempos, todos reconheceriam que Cristo é o Senhor. E que quem segue a Cristo é que realmente é o povo de Deus. E aí, né, aqui na terra, Cristo, né, no final do versículo, diz que provaria a todos o amor dele por nós, né? Então, aqui na terra, ele mostra o seu amor, nos guardando e nos dando força para mantermos a sua palavra e a sua missão. No fim dos tempos, Cristo mostrará a todo mundo seu amor pela igreja de Filadélfia e seu amor por nós, nossa igreja, onde nós reinaremos com ele. Essa vai ser a prova de amor de Cristo no fim dos tempos. Nós, irmãos, somos o povo escolhido por Deus, a sua noiva amada, né? E não os judeus. Na primeira aliança, né, isso realmente era verdade, né? Todo aquele descendente de Abraão era considerado filho de Deus, né? Povo de Deus. Depois da segunda aliança, quem crer no Senhor Jesus e for salvo é filho de Deus. E ponto final, não tem aspas em relação a nada disso, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar isso realmente como verdade, assim como Jesus estava reafirmando para os crentes de Filadélfia naquele momento, né? Quando ele voltar, todos reconhecerão que ele é o Messias. E aqui, abrindo um parêntese, sem querer entrar em qualquer discussão política, né? Nesse momento, né, que a gente tem guerras, né, entre Israel, Irã, Palestina, alguns cristãos acham que estar do lado de Israel, estar do lado de Deus, mas a verdade, irmãos, é que todos, sem sombra de dúvida, precisam da salvação de Deus, seja Israel, seja a Palestina, seja Irã. Nesse momento tem soldados de Israel, soldados iranienses, soldados palestinos que estão indo para o campo de batalha e que estão morrendo sem conhecer a Jesus Cristo e que, infelizmente, estão indo para o inferno. Então, nós, como igreja, também devemos ter o papel de ter misericórdia por esses povos e saber que todos eles necessitam da salvação e do alcance do Evangelho de Cristo. Indo um pouco mais agora para o versículo 10, onde diz que Ele nos guardará na provação, o versículo 10 diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E aí existe uma certa discussão em relação a esse ponto, se está falando sobre o fim dos tempos, ou se está falando sobre uma possível provação que eles enfrentariam aqui naquele momento. Independente do que realmente, de fato, o texto quer dizer, a gente tem que saber e confiar de que Cristo, Ele guardará a sua igreja diante de toda possível provação. A igreja de Filadélfia estava passando por provações. Eles estavam inseridos num contexto onde os judeus diziam que eles não eram salvos, eles viam o exército romano tentar propagar a cultura romana e a religião romana por todo momento, e aquele momento que eles
poderiam pensar, será que a gente deve recuar? Será que a gente deve se manter aqui só entre nós? Porque somos pequenos? E Jesus disse, negativo, vocês devem, além de manter minha palavra e meu nome, a porta que eu estou abrindo para vocês é porque vocês prossigam com a pregação do Evangelho, porque eu mesmo irei guardar vocês. E é verdade, irmãos, Deus guardou a igreja de Filadélfia naquele momento, Deus guardou a igreja da perseguição dos romanos, Deus guardou a igreja durante as eras medievais, onde muitos cristãos iam para a fogueira. Deus, nesse momento, está guardando muitos cristãos que estão em países perseguidos. Então, Deus continua nos guardando diante de toda a provação, e muitas vezes guardando de nós mesmos, né? Se em algum momento muitas pessoas que estavam enfrentando a provação e a morte foi o resultado final da vida deles, Deus guardou eles de não negar a palavra. Deus guardou eles de se manter fiel à palavra até o final. Deus os guardou de se manter fiel ao Evangelho de Cristo. Então, diante de toda e qualquer provação, Deus nos guardará ou fisicamente, ou nos guardará de nós mesmos, para que possamos nos manter fiel até o fim a Ele. E aí, o livro, né, do Hernandes Dias, ele vai trazer 2 pontos aqui que eu achei interessante para a gente destacar. O primeiro é que a igreja guardou a palavra, Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu, né, não recuou, nem cedeu às pressões externas. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Não sejamos mundanos, não busquemos um evangelho mais palatável ao invés do evangelho de Cristo. E esse é um recado para nós também, né? A gente vê que tem igrejas que são gigantescas, que tem muitos membros, mas não tem um evangelho verdadeiro, né? Um evangelho, às vezes, um pouco distorcido para soar um pouco melhor e atrair mais pessoas, um evangelho onde não prega o arrependimento. Então, a igreja de Filadélfia, ela preferiu se manter ali naquele momento fiel, né? Ao invés de crescer e se tornar mundana, como outras igrejas do livro de Apocalipse se tornaram. Mas é claro, né, que a gente não pode se segurar a isso e dizer, não, é melhor a gente se manter aqui com essa quantidade de membros e não ser mundana, mas a gente está sendo fiel. Como, na verdade, como a gente viu aqui anteriormente, né, Cristo, ele abre as portas para nós, e o papel principal da igreja é ir e pregar o evangelho a todo mundo e fazer os discípulos. Então, a gente também não deve se manter ali acomodados, né, no nosso tamanho e na nossa igreja local. E aí, para o versículo 11, quando diz que devemos guardar nossa coroa, o versículo diz assim, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Então, o primeiro é que ele promete, né, que a sua vinda é breve. Para os crentes de Filadélfia, não foi Jesus que veio, mas eles foram até Cristo, né? Para nós, pode acontecer a mesma coisa, né? Pode ser que a gente não veja, né, Jesus vindo, mas que nós iremos até Ele. De todo modo, o que essa primeira parte do versículo nos garante é que a volta dele, ou o nosso encontro com Ele, será certo. Então, independente se Ele vier ou se formos até Ele, nós nos encontraremos com Ele na eternidade. E a igreja, ele diz assim, né, o seguinte, né, retenha o que você tem. Ou seja, a igreja de Filadélfia, ela não precisava de nada de diferente, nada de novo. O que eles já estavam fazendo já era aquilo que era correto, de pregação do evangelho, já era correto o que eles estavam fazendo, de manter a palavra, de ser fiel ao nome de Cristo. Eles não precisavam de nada além daquilo. E parece, né, que nas entrelinhas aqui haver uma espécie de recompensa pelo que eles estavam fazendo, né? Então Jesus diz que, eu vou voltar em breve, vou me encontrar com vocês, então se mantenham firmes naquilo que vocês já estão fazendo, porque vocês receberão a minha recompensa. E aí, a partir do final desse versículo é muito importante, porque diz que para que ninguém tome a sua coroa, né? E aqui o próprio Hernandes Dias Lopes, ele diz que isso não significa a salvação, não é a coroa da salvação nesse momento, como diz, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4,8, onde diz que agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor,
justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então está falando aqui da coroa da justiça, que é justamente a salvação. Assim como em Tiago 1,12, né, onde diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa coroa aqui no livro de Apocalipse para Filadélfia não é a coroa da salvação, porque a salvação a gente não se perde, ela é garantida. O Hernandes Dias Lopes destaca que a coroa que ele está falando aqui são as oportunidades de sermos usados no serviço do Senhor, como justamente ele veio falando nos versículos anteriores. Então, tanto que logo antes ele diz: retenha o que você tem feito, pregado a palavra, guardado a minha palavra e sendo fiel ao meu nome. Então, se mantenham fiéis para que vocês não percam essa coroa, justamente as oportunidades que Deus nos dá de sermos usados no reino dele. Então, nós como igreja devemos ter isso sempre em mente, né? Deus nos dá muitas oportunidades e às vezes a gente, com medo, a gente não mantém a coroa que Cristo nos dá, a coroa de sermos usados por Ele, seja lá no que for, irmãos, seja na pregação do Evangelho, seja em qualquer atividade que você faça que sirva como serviço do reino. Indo para o versículo 12, o final, onde diz que a coluna que não se abalará e o novo nome que receberemos. Agora vocês vão entender qual que é a importância da contextualização da parte dos terremotos e da mudança de nome que aquela cidade recebeu. Onde diz o seguinte: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, meu irmão, para aquela igreja que vivia em uma cidade que foi abalada por terremotos, por desastres naturais, que precisou ser reconstruída, imagine mais uma vez um irmão, um crente, que acorda no domingo de manhã, indo em direção à igreja, no caminho ele vê várias construções ali derrubadas por conta de terremoto, os diversos templos que tinham naquele lugar derrubados por terremotos. Ele chega naquela igreja e lá o pastor, lendo a carta que recebeu de João da parte de Jesus, diz que vocês serão a coluna do templo do Senhor e ninguém tirará vocês de lá. Num momento onde eles viam tudo destruído, derrubado, colunas destruídas, Deus estava dizendo que a salvação seria garantida eternamente e que essa salvação não seria removida deles. Eles estariam para sempre como sendo coluna no templo de Deus. E numa igreja presente ali numa cidade que teve mais de uma mudança de nome, que passou a se chamar a nova cidade de César e depois passou a se chamar Flávia, em homenagem ao imperador Flávio, Jesus escreve dizendo que agora escreverei nele o meu nome, né? Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Agora aquela igreja não se chamaria mais cidade de César, mas se chamaria ali Nova Jerusalém. E no final ele diz que também escreverei nele o meu novo nome, né? O próprio nome. Jesus diz que ele mesmo escreverá em nós o nome dele, né? Não seremos, como a igreja de Filadélfia, chamados de cidade de César, não seremos chamados de Flávio, seremos chamados de cidade do Senhor. E esse é um texto que, principalmente o versículo 12, ele é um versículo que é muito bonito, porque ele imagina realmente, né, a pessoa vivendo naquela época, recebendo uma mensagem dessa de esperança. Eu lembro que, acho que no ano passado, eu trouxe uma mensagem no culto jovem, falando sobre alguns aspectos de como a beleza do mundo ele reflete e aponta para Deus, né? Eu lembro que o primeiro ponto era sobre a beleza da natureza, né? Que ela vai refletir ali a glória de Deus, né? Tanto que aquela música, né, de Grandioso És Tu, diz, né, que o cantor diz que
ao olhar a paisagem, ou por onde ele passa, a única coisa que ele consegue pensar é que Deus é muito grande. E o último ponto que eu trago que eu trouxe nessa pregação, ela fala sobre a beleza do texto. Então, a beleza, assim, entre aspas, né, estética do texto. Que Deus, ele se preocupa com tudo, né, inclusive com a forma poética que o texto é escrito, né. Então, as verdades, em primeiro lugar, né, o texto, ele precisa, a importância do texto é a verdade que ele traz, mas Deus escolhe maneiras diferentes de escrever aquele texto, de modo que quando ele vai de encontro ao nosso coração, ele impacte de uma forma muito mais profunda, né? Então, quando você vê, por exemplo, João 3,16, é um texto que é simplesmente direto, né? É a verdade direta. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É um texto direto. Mas quando você pega, por exemplo, 1 Coríntios 15, onde Paulo vai descrever ali de forma poética a nossa vitória sobre a morte, aquilo é um texto que vai de encontro aos nossos corações, que Paulo poderia escrever de qualquer outra maneira, mas que vai de impacto aos nossos corações de uma forma muito mais profunda. E eu lembro de ter dito que para que a gente possa perceber essa beleza do texto, é muito importante a gente buscar e estudar mais ainda a palavra, porque a gente começa a entender a contextualização sobre o que aquilo queria dizer naquela época. E esse versículo 12, ele é um claro exemplo disso, né, de como estudar a palavra de Deus pode nos mostrar e realçar mais ainda a beleza e a verdade do que aquele texto diz, né, quando diz que farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus poderia ter simplesmente dito que a salvação estava totalmente garantida, mas ele decidiu escrever dessa maneira, e para que a gente possa entender de forma profunda o que o texto quer dizer, é necessário a busca pelo estudo, a busca para entender tudo o que se passava no contexto daquele momento. Então, irmãos, era isso que eu queria trazer. Então, para a gente concluir, simplesmente relembrar 3 pontos muito importantes. O primeiro é que Cristo é quem abre as portas da evangelização para a igreja dele, e é Ele quem tem toda a autoridade para nos dar essa obra, né? O segundo ponto é que, independente do tamanho da igreja, independente da força, independente se a igreja é grande ou fraca, Deus nos dá a verdadeira força para buscarmos a sua palavra, para nos mantermos fiéis à sua palavra e à sua obra. E por fim, né, no fim dos tempos, Ele nos fará coluna do seu templo e estaremos para sempre reinando com Ele, assim como a igreja de Filadélfia. Amém? Coloquem-se de pé para louvarmos o Senhor mais uma vez. Consolo
Alex. Irmãos, orem pela mãe do pastor Marcos, sua família. O pastor Marcos não pôde vir porque ele teve que levar sua mãe ao hospital. E também no próximo sábado, irmãos, aqui em nossa igreja vai ter ação social. Você pode colocar, Letícia, por favor? Então, se os irmãos puderem estar aqui, a gente vai ter uma barraca do evangelismo. Enquanto as pessoas estiverem aqui sendo atendidas, na medida do possível, vamos tentar abordar algumas dessas pessoas para falar do amor, apresentar o evangelho, porque acabamos de ouvir aqui que o Senhor